Já estamos de volta e atenção, vamos falar de um assunto que atualmente está chamando muita atenção e está gerando, claro, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Maternidade e paternidade socioafetiva. Você sabe o que é isso? Bom, eu entendo um pouquinho porque eu já ouvi alguma coisa na mídia, mas eu preciso saber mais e eu quero dividir esse conhecimento com vocês. Estou recebendo aqui o senhor Antônio do Prado, do Cartório Antônio do Prado, e a Fernanda, também do Cartório Antônio do Prado, nossos colaboradores, que gentilmente vêm nos esclarecer algumas dúvidas. Primeiro, o que é maternidade e paternidade socioafetiva, Fernanda? Sim, Tancredo, é o que a gente chama de pai ou mãe de criação, né? Aquele vínculo gerado através do afeto. Aquela pessoa que não tem um vínculo biológico sanguíneo, mas criou, né, durante toda a vida, fornecendo alimentos, educação, lazer, né, e o próprio afeto. Então você tem aquele filho como seu filho de criação. E agora é possível regularizar isso diretamente no cartório, que antes era somente judicial. É tipo adoção? A pessoa adotou e criou aquilo, é mais ou menos isso? Não, porque a adoção ela é só via judicial, né? E nesse caso nós estamos falando mesmo daquela criação que se deu, né, desde um período com aquela criança, onde foi construído o vínculo, né, Posso dar afetivo. Um outro exemplo para que nós possamos entender melhor? Eu tenho um afilhado, sou padrinho dele, e de repente eu acabei criando esse afilhado meu. Né? Aí eu acabei criando, ele acabou ficando comigo, preferindo ficar mais na nossa família e tudo, acabei criando esse afilhado. Então eu posso ser um pai socioafetivo, seria isso? Uma paternidade? Sim, seria um exemplo. O padrasto também, a madrasta, seria outro exemplo. Isso, então eu já tenho um filho, a esposa, enfim, a parceira ali já tem um filho. Casa novamente. Aquele ali passa a ser um padrasto, né? Isso. Então aquela pessoa pode ser pai socioafetivo, se ela desejar. Isso mesmo. Interessante. Muito bom. E aí consta o nome do pai, os dois pais, o pai biológico e o pai... Sim. Eu tenho uma dúvida. Exemplo, se essa criança não foi criada comigo, mas eu tenho laços como se fosse pai, eu posso ser pai socioafetivo, não foi criado comigo? Nesse caso não, Tancredo, porque um dos requisitos é que se comprove esse vínculo de afetividade, né? Inclusive, depois o senhor Antônio vai explicar melhor nessa entrevista, né, e dentre as provas que nós solicitamos, a gente averigua exatamente isso. Se houve essa criação, se houve esse vínculo entre o pai ou mãe socioafetivo e a criança que se pretende reconhecer. E esse vínculo tem que ser dentro da casa, a criança tem que morar no mesmo teto. Aí caracteriza. Inclusive, a prova tem as que nós fizemos, né, com a entrevista com o tabelião, traz fotografia, Deus do nascimento, tem criança com 1 ano, 2, 4 anos, depois leva para a escola, formatura, até o casamento, esse pai adotivo que esteve presente. E tem casos até que acompanha quase que bebê, né? Sim, isso. E é importante, Tancredo, deixar bem claro a importância de comprovar esse vínculo, porque esse procedimento ele veio para ajudar a formalizar essa situação. E não para que a gente tenha a famosa adoção brasileira, né? Às vezes eu conheço uma pessoa que está gestante, quero aquele bebê, a mãe concorda, né, em me dar o bebê, e aí para não passar pela fila de adoção, às vezes eles pensam em fazer esse tipo de procedimento. Tinha muito. Isso. Antigamente tinha muito. E não é válido. Aí eles não passariam por um reconhecimento socioafetivo nessa situação, tá? E Fernanda parece que tem que ter uma idade também, né? Isso. A idade do pai adotivo com a criança, isso, né? Isso mesmo. É analisada a diferença de idade entre o reconhecido e a pessoa que pretende ser o pai ou a mãe socioafetivo. É importante também verificar se existe, né, algum vínculo biológico entre eles, porque tudo isso é levado em consideração. Exemplo, às vezes é o avô que cria aquele neto, né? Então ele se considera pai. Mas para passar por esse procedimento, ele não poderia ser o pai socioafetivo. Aí ele é pai e avô. Isso, porque ele já é o avô biológico dessa criança. Então é importante alguns requisitos que nós analisamos nessa entrevista, Tancredo. E outra coisa, e quando a criança é maior de 12 anos, aí a gente tem que ouvir também a criança. Se ela quer. Isso, e também se ela confirma, né, essas informações que serão passadas, tanto pelos pais biológicos como por quem deseja reconhecer. Ok.
passando por todo esse processo, qual que é o primeiro passo, ou o próximo passo? Eu acredito que tem que se apresentar no cartório e pedir esse registro, é isso? E tem vários documentos, várias certidões que tem, né? Isso mesmo. Então, os interessados devem comparecer perante um cartório de registro civil. Importante lembrar que não precisa ser obrigatoriamente o cartório onde está registrada a pessoa que vai ser reconhecida. Isso é importante. Pode ser em qualquer cartório de registro civil do país. Se for o cartório que registrou a pessoa, melhor, porque ali a sua certidão alterada já vai ser entregue na hora. Uhum. Caso contrário, o cartório que montou o processo vai remeter ao cartório de origem de registro para fazer a devida averbação. Essas são as implicações, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção para ver a extensão de uma modificação como essa, né? Isso. Porque não é tão simples assim, né? Isso mesmo. E aí vai mudar todos os documentos daquela criança ou daquele adulto. O adulto também pode passar por esse processo, se ele já for adulto? Boa pergunta. E o adulto não precisa, basta ser ouvido ele e o pai que está reconhecendo. Não precisa daquela documentação? Não, Do pai a biológico não documentação precisa. Mas a mãe e os pais biológicos não precisam? Não precisam ser ouvidos. Agora uma dúvida, se o pai biológico não aceitar, no caso do padrasto, porque essa questão é meio complicada, né? Se o reconhecido for menor, né, de 18 anos, não é possível fazer pela via administrativa, ou seja, diretamente no cartório. Agora, se a pessoa que vai ser reconhecida já tem mais de 18 anos, isso não vai interferir. Deixa eu tentar entender, eu acredito que não seja a área de vocês, é uma área mais jurídica, mas as implicações e o desdobramento disso. A partir do momento que foi feito essa análise com o tabelião, é direto com o tabelião, né? Sim. Essa entrevista. Foi aprovado, o senhor libera essa adoção. Adota, muda-se o registro de paternidade ou não? Lembrando troca que o não pai é uma ali? adoção, isso. É um reconhecimento socioafetivo. Vai o nome dos dois pais. Fica o nome dos dois? Isso Dos é permitido? dois, já? permitido. Permitido já. Inclusive, né, com reflexo no direito sucessório. É isso que eu quero chegar lá. E os avós também. Os avós. Vai- Claro, né? Porque Mais eles dois têm- avós. Mais dois avós. E fica tudo isso na E a- carteira de e a identidade, criança- por exemplo? E a Na criança ident- na pode certidão mudar de o nome identidade. também. Pode acrescentar o nome do pai adotivo. Pode acrescentar o sobrenome do, Pode. Do do pai do- socioafetivo. Não pode te retirar. Isso que Pode eu ia perguntar. Pode pode substituir? Não acrescer. pode. Não, acrescentar. Pode acrescentar. Isso. Tá. Vamos lá para a questão jurídica, né? Depois que fez tudo isso, aí vem as implicações jurídicas, né? O Sim. desdobramento disso. Porque já que ele é pai sócio-afetivo, ele tem obrigações. E isso, os mesmos direitos e os mesmos deveres de pai biológico. Ou seja, se tiver, por exemplo, uma partilha de bens no futuro, sei lá, no futuro testamento, alguma coisa, aquela criança... Aquela criança tem direito. Agora, o reconhecimento é irreversível. No cartório, só pode ser depois via judicial. Ou seja, fez aquela adoção e de repente eles não querem mais, não concordam mais com aquilo, querem desculpa, a palavra correta não é adoção, né? É reconhecimento Socioafetivo. socioafetivo, Isso paternidade e maternidade. Feito isso, se resolver arrepender, não pode ir lá no cartório falar, quero apagar isso. Não pode. Aí é uma ação judicial, né, para que possa ocorrer essa reversão. E aí é o juiz que vai analisar se há necessidade ou não e os motivos pelos quais eles... Acredito que deve ser se acontecer, por alguma questão, uma demanda pessoal, discussão, de briga, né? Enfim, de famílias, né? Família a gente não entra no mérito da questão. É só importante a gente entender a extensão, né? E a possibilidade. Agora, isso vem ajudar muita gente, né? Principalmente o padrasto que cria, a madrasta também, a gente está sempre falando em pai, a gente esquece de falar das mães, né? Então, a madrasta também pode fazer o tem procedimento. aqueles filhos que, olha, é a minha mãe, é a única mãe que eu conheci. Eu quero ter o nome dela, o sobrenome dela, né? Sim. Eu quero garantir isso. Então tem essa questão. E tem um outro detalhe, Tancredo, importante. O caso que você citou, por exemplo, que você tem um afilhado, né, e criou e se considera o pai socioafetivo, por exemplo. Digamos que você tem um casamento e às vezes a companheira não tem interesse em ser a mãe socioafetiva. Apenas você se sente como pai socioafetivo. Então, é possível que só você unilateralmente faça o reconhecimento de paternidade socioafetivo e mesmo que essa pessoa seja casada civilmente, o cônjuge não é obrigado a ser a mãe socioafetiva, tá? Ok. Não estende-se essa Ao obrigação. cônjuge, não. Né? É um desejo unilateral. Uma outra dúvida. Se o pai ou se a mãe socioafetiva já
faleceu. Esse filho quer fazer uma homenagem, ou para ele é importante, esse filho ou essa filha, Sim. é importante essa homenagem. É possível? Em cartório não é possível. Aí Ai, só judicialmente. Aí já entra via É porque já judicial. faleceu. Isso, né? porque em cartório nós precisamos expressamente, né, da declaração de vontade do pai ou mãe socioafetiva. E aí também vem outros desdobramentos, a questão jurídica, né? Sim. Porque já faleceu, a gente não sabe Direito de bens, sucessório também. Nossa, as coisas que parecem ser simples são complicadas e precisam merecer análise, né, interpretação. Agora, é uma possibilidade que a lei abre sem precedentes. Um avanço, né? Um avanço. Veio para facilitar e ajudar a formalizar situações que na verdade já existem há muito Há tempo. muito tempo, há muitos anos. Eu vejo também, não só pela questão de ter aquilo como pai, de ter o nome lá, mas pelos direitos, né, pelos direitos. Porque depois que a pessoa parte, aí os outros filhos, enfim, a outra esposa, às vezes não concordam com aquela situação. Exatamente. Ali já mantém os direitos garantidos. Resguardados. Nós temos, infelizmente, o hábito de não pensar no lado ruim ou no que possa vir a acontecer de negativo. Nós só pensamos no positivo. Nós só estamos preparados para as coisas boas. Quando vem as ruins, não estamos preparados. Sim. E aí somos pegos de surpresa. Exatamente. Né? Muito obrigado, senhor Antônio. Muito obrigado, Fernanda. São realmente conteúdos bastante relevantes. Muito obrigado. Espero o senhor no próximo programa o mais breve possível. Tá bom? Quando Obrigada. puderem. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo.